Fala aí, galerinha do nono ano, você que não é do nono ano, mas está aqui para assistir esta videoaula, seja muito bem-vindo. Então, sem mais delongas, vamos a ela. A ditadura civil-militar brasileira, que durou de 1964 até 1985. Pois é, pessoal, depois do período de experiência democrática brasileira, um golpe militar, civil-militar, vai fazer com que o Brasil sofra com uma ditadura, mais uma vez, mas agora uma ditadura que tem como protagonista os militares no poder. Então vamos ver sobre isso agora. Então, galerinha, aqui temos algumas informações gerais sobre esse período. Por que se chama ditadura civil-militar? Porque foi um golpe de Estado dado não só pelos militares, mas ele também teve o apoio de alguns civis. E esses civis que estavam ligados a que camadas de classe da sociedade brasileira? Estavam ligados à elite brasileira e à classe média brasileira. Ou seja, as classes mais ricas do Brasil, elas estavam ali propagando essa ditadura, estavam fazendo com que essa ditadura militar, que os militares, na verdade, tomassem o poder para os favorecer no setor econômico. Isso aconteceu em que período? Em 1º de abril de 1964. Foi aonde se iniciou o golpe civil-militar. E aí tem outra informação, pessoal. Essa ditadura civil-militar, ela durou 21 anos. Então ela vai durar 21 anos. E a gente tem uma questão aqui. Ela foi comandada, esses generais militares, esses presidentes, esses generais presidentes, na verdade generais presidentes que a gente chama, tá? Generais militares aí, mas tudo bem. Eles eram considerados ou moderados, que são os castelistas, ou de linha dura. Quem eram esses moderados ou castelistas? Esses moderados ou castelistas, eles eram os que assumiram, os militares, esses generais presidentes que assumiram o poder, prometendo devolver a democracia para o Brasil, mas só quando tudo estivesse seguro, porque eles falaram que eles tomaram poder no Brasil devido à ameaça de um governo comunista. Então essa foi a teoria deles. Lembrando, a gente está falando aqui de um contexto de Guerra Fria, pessoal, capitalismo contra socialismo. Estados Unidos contra a União Soviética, os Estados Unidos querendo manter sua hegemonia sobre o continente americano, ele vai implantar algumas ditaduras militares em alguns países sul-americanos, dentre eles o Brasil foi um desses, que recebeu essa contribuição também dos Estados Unidos. E os generais de linha dura, esses generais eles não falavam na redemocratização do Brasil, em devolver o poder aos civis, mas ao contrário, eles tomavam decisões de centralizar o poder na mão dos militares e de reprimir ainda mais a população através de leis que camuflavam essa repressão, que davam autoridade para que os militares pudessem usar da mais profunda violência contra o povo, os vistos como opositores subversivos, opositores ao poder civil militar. E aí, pessoal, nós temos esse pequeno quadrinho que falam dos presidentes, que foram generais, nesse período, os generais presidentes desse período, que são quem? Castelo Branco foi o primeiro que governou o Brasil de 1964 até 1967, e então ele foi um moderado, um presidente moderado. Então o significado de castelista vem desse presidente, Castelo Branco, que ele já assumiu, foi um general que assumiu o poder prometendo devolver aos civis quando tudo tivesse em segurança, mas logo em seguida quem assumiu foi Costa e Silva, e esse presidente, esse general presidente ficou de 1967 a 1969, ele era considerado um presidente linha dura. Da mesma linhagem, de linha dura, vem Emílio Garrastazu Médici, o sucessor de Costa e Silva, que ficou de 1969 até 1974, e depois veio Ernesto Geisel. E Geisel, ele também já era considerado moderado, o general presidente que vai falar sobre a abertura política
no Brasil, né, de 74 a 79, e depois dele vem João Batista Figueiredo, né, ou João Figueiredo, que vai de 1979 até 1985, que também é considerado moderado. Depois desse presidente, o Brasil vai voltar a ser uma democracia. Mas o que que acontece aqui, pessoal? Aqui nós podemos perceber os 21 anos de ditadura civil-militar. E apesar desses presidentes moderados estarem no poder, isso não quer dizer que durante o governo deles, né, durante o mandato deles, não houve repressão, não houve violência contra o povo. É claro que houve violência contra o povo e a gente vai perceber isso nos próximos quadrinhos. Vamos lá. Aqui nós podemos ver alguns órgãos de repressão. Pessoal, vamos falar sobre os órgãos de repressão. E esse primeiro textinho ele é muito legal. Olha só, durante a ditadura, os militares criaram órgãos e leis repressivas a fim de centralizar e aumentar o seu poder respectivamente, ou seja, para eles aumentarem o seu poder e manter esse poder concentrado na mão deles, eles criaram alguns órgãos repressivos e algumas leis, né, que atendessem aos seus desejos. Isso daí a gente falou um pouquinho lá no início. Então, muitas dessas leis e desses órgãos, eles buscavam censurar. O que é censurar? É você cortar. Por exemplo, você tem uma fala, você fala alguma coisa, aí a pessoa que é a autoridade vem e fala assim: não, você não pode falar isso, que isso está errado. O que está acontecendo com você? Você está sendo censurado. Aquela sua fala está sendo censurada. E não só de censura vivia a ditadura civil-militar, mas de atacar violentamente todos que se opõem ao regime militar. Então, caso a pessoa fosse censurada e mesmo assim ela continuasse questionando ou criticando o governo civil-militar, essa pessoa era presa pelos órgãos repressivos e aí ela era levada para os locais onde se localizavam esses órgãos e ali ela era torturada, pessoal, torturada mesmo. Levava choque, ficava de cabeça para baixo, pendurada em um pau chamado pau de arara, era afogada. Então, e muitas das pessoas elas terminaram morrendo, né, durante essas torturas. Então era um negócio bem pesado mesmo. E aqui a gente tem alguns exemplos de leis, porque como a gente viu lá na experiência democrática, o Brasil ele teve que mudar sua Constituição, né? Da Constituição de 1937, que era uma Constituição que favorecia a ditadura do Estado Novo, veio a Constituição de 1946, que era uma Constituição democrática, e aí durante a ditadura civil-militar, os militares eles vão modificar a Constituição com o apoio desses civis ligados à elite brasileira e à classe média. Eles vão criar a Constituição de 1967. E dentro da Constituição de 1967, a gente vai poder perceber a lei de imprensa. E o que dizia a lei de imprensa? A lei de imprensa dizia que todos os jornais, revistas, todas as matérias que fossem sair em jornais, revistas, rádio, televisão, elas tinham que passar por um censor. Ou seja, uma pessoa ligada ao governo queria dizer se aquela matéria poderia ir para o público ou não. Então, muitas das matérias dos jornais, das revistas, rádio e televisão, elas eram censuradas. E aí, pessoal, o que acontecia? Quando uma matéria ela era censurada, o que os jornais começaram a fazer como uma crítica? Deixavam aquela coluna que foi censurada ou em branco, ou então colocavam uma receita de bolo dentro daquela parte ali do jornal. Colocava uma receita de bolo, ou então colocava uma parte de um trecho literário, como por exemplo um canto dos Lusíadas, né, que é uma obra literária portuguesa e muito famosa no Brasil, né, falando da expansão marítima, ou então uma obra de Machado de Assis, ou seja, eles botavam algo, né, para preencher aquela coluna que não tinha nada a ver com a matéria, mas para mostrar que aquela coluna foi censurada. Então, com o tempo, as pessoas passaram a perceber que onde vinha uma receita de bolo, receita de algum alimento, ou então uma parte de um trecho literário, era porque aquela coluna havia sido censurada pela imprensa, né, pela lei de imprensa. E além da lei de imprensa, a gente tem os atos institucionais, né, os chamados AIs, que foram 17 ao total, mas que se destacam são os 3 primeiros, pessoal.
Os três primeiros aí, o AI-1, o AI-2, o AI-3, o AI-4 e o AI-5, sendo que o AI-5 foi o mais repressivo de todos esses atos institucionais. Aí vamos falar, por exemplo, o que determinava o ato institucional número 1. O ato institucional número 1, pessoal, ele foi criado ainda durante o governo de Castelo Branco e ele dizia que desculpa, ele dizia que o presidente ele seria eleito de maneira indireta e caçou os direitos políticos de várias pessoas que eram contra o governo civil-militar. Entre essas pessoas que tiveram seus direitos políticos cassados estavam alguns deputados que faziam parte do governo brasileiro naquele período e que tiveram que se exilar, ou seja, tiveram que fugir do Brasil e morar em outro país para não serem presos pelos militares. Já o AI-2, pessoal, ele acabava com pluralismo político, ou seja, acabavam com os vários partidos que existiam no Brasil e deixava apenas dois existindo. Quais eram os dois partidos? O Arena e o MDB, sendo a Arena, né, Aliança Renovadora Nacional, o partido do governo, favorável aos militares, né, e a esses civis ligados à elite e à classe média do Brasil, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, era uma oposição, pessoal, mas uma oposição moderada ao governo, ou seja, quem controlava essa oposição eram os ditadores, eram os militares, ou seja, não existia uma oposição de verdade, né? Era uma oposição chamada oposição branca, quer dizer que não era uma oposição café com leite neutra, que não existia. E entre os órgãos, né? E por que o AI-5, desculpa, antes de falar dos órgãos repressores, porque o AI-5 ele vai se tornar, né, o mais repressivo de todos os atos institucionais. Porque esse ato institucional, que foi lançado em 1968, ele suspendeu o habeas corpus, pessoal, para os presos políticos, ou seja, não concedia mais liberdade ao preso político. Se falasse assim, não, você é preso político, aquela pessoa ia ficar presa, não teria direito a recorrer daquela decisão. Então isso deu liberdade para que os militares prendessem qualquer inimigo político. Qualquer inimigo político poderia ser preso e ali ficaria preso mesmo, não teria direito à fiança, a sair. E também concedeu plenos poderes ao presidente da República, como por exemplo de cassar mandatos políticos e de nomear, né, os interventores de estados e prefeituras. Isto é, o presidente, né, ele passou a ter maiores poder, né, durante o governo civil-militar. E aí, ele que dava as ordens e as pessoas tinham que obedecer. Agora sim, podemos falar dos órgãos repressivos desse período. E um desses órgãos, né, era o chamado de CODES ou DOI-CODES. Que órgão era esse? Era o Centro de Operações e Defesa Interna. O DOI-CODES era o que? O Destacamento de Operação de Informação e Centro de Operação e Defesa Interna. E era dentro dos CODES e DOI-CODES, pessoal, que aconteciam as torturas contra os opositores ao governo civil-militar, contra os chamados subversivos, comunistas, socialistas, né? Que eles chamavam assim. As torturas aconteciam dentro das instalações dos CODES e DOI-CODES, que eram como se fossem as delegacias da época. E também podemos falar do Serviço Nacional de Informação, o SNI, que era o serviço de espionagem brasileira daquele período, que falava se aquela pessoa ela era subversiva ou não. Aí, dependendo se a pessoa fosse subversiva ou não, considerada, né, subversiva, opositora do governo civil-militar ou não, essa pessoa recebia algumas estrelinhas na sua ficha falando seu nível de periculosidade. Beleza, pessoal? Então, através dessas leis e desses órgãos repressivos, é que a ditadura civil-militar se manteve 21 anos no poder e torturando e matando aqueles que se opunham ao seu governo. Aí nós temos, pessoal, uma charge da época falando sobre a lei de imprensa, né? Falando sobre essa repressão aos jornais, às revistas. Então o homem vai ler uma reportagem, o jornal tá cortado, né? A capa ali
do jornal está cortada e o homem tá meio com uma cara de escandalizado, mas por quê? Porque aquela coluna provavelmente foi censurada. E como eu disse, quando uma coluna ela era censurada, eles colocavam a receita de um bolo, de algum alimento ali, ou então eles colocavam algum cântico, né? Um canto dos Lusíadas, ou então um trecho da obra de Machado de Assis, de Monteiro Lobato e de outros autores, né? E escritores aí que fazem parte da literatura brasileira. Porém, pessoal, não só de repressão vivia a ditadura civil-militar, eles tinham que conhecer, né, e convencer o povo a apoiar também esse governo. Não só a classe média, a elite, mas também um povão. E de que maneira eles tentavam atrair a grande parte, a grande massa da população brasileira para apoiar esse governo? Através de propagandas, pessoal, através do uso da propaganda. Então, dentre essas propagandas que os militares vão usar, eles vão usar frases de efeito, como por exemplo, Brasil, ame ou deixe-o. Ou seja, ou você ama o Brasil, e caso você não ame o Brasil da maneira como os militares e aquela elite brasileira quer que você ame, né? O Brasil, você vai ter que deixar ele. Você vai ter que ir para se exilar em um país estrangeiro. Ou seja, Brasil ame-o ou deixe-o, não quer dizer ame o Brasil por amar. Não, você tem que amar o Brasil da ditadura civil-militar. Se você não amasse o Brasil da ditadura civil-militar, era melhor você o deixar. E essa frase criou muita polêmica recentemente porque o SBT, né, a emissora de televisão, ela usou essa frase como propaganda de uma de suas propagandas ali no horário do intervalo das suas programações. E isso daí causou uma polêmica tremenda, que o pessoal falou, voltamos para 64, voltamos para a ditadura, porque essa frase é da ditadura. E é uma frase que era vista como perigosa. E outra frase também desse período é: ninguém segura este país. Ou seja, ninguém segura esse país. O Brasil é o país, era visto como o país do futuro, né? O país do progresso, que iria prosperar bastante. Então, como ele era visto como esse país do futuro, o país do progresso, então frases como botando o Brasil lá no futuro, ninguém segura este país, somos o país do futuro, o país da prosperidade, eram frases bastante utilizadas por esse governo civil-militar. E aí usou as frases, usou o esporte também, com a conquista da Copa do Mundo de Futebol de 1970, pessoal. O futebol mais uma vez dando alegria para o Brasil, e a ditadura civil-militar se aproveitou desse período no ano de 1970 e falou que o Brasil era o país do futebol, que graças ao treinamento, educação civil-militar, o Brasil estava prosperando também no esporte, né? E tinha a música, né? 90 milhões em ação para frente, Brasil do meu coração. Então vamos junto, vamos para frente, Brasil, Brasil salve a seleção. Ou seja, tinha até a música para incentivar a seleção brasileira na Copa do Mundo. E nas escolas, pessoal, a propaganda desse governo civil-militar era feita através de uma disciplina chamada de moral e cívica, onde se ensinavam costumes, né, moralidades que eram defendidos por esse governo civil-militar nas escolas. Então a propaganda do governo era feita das novas gerações de brasileiros através dessa matéria chamada moral e cívica, que começou a ser dada, né, explanada nas escolas através de 1969. Aí está, pessoal, cartaz Brasil, ame-o ou deixe-o. Esse foi o cartaz, né, utilizado, que causou grande polêmica recentemente, né, pelo SBT, quando usou esse slogan, que era o slogan da ditadura civil-militar brasileira. E aí está, pessoal, a seleção brasileira de 1970, essa que conquistou o tricampeonato mundial para o Brasil. Lembrando que o primeiro campeonato foi conquistado lá na Era de Ouro, durante o governo JK, com Pelé novinho, aí Pelé já estava bem mais velho.
e o Garrincha já não estava jogando na seleção brasileira nesse período de 1970, mas tinha outros craques como o Carlos Alberto Torres, o Gerson, o Rivelino, ou seja, tinha um time bastante compacto o Brasil, por isso que venceu também a Copa de 1970, tinha o Jairzinho, entre outros grandes jogadores. No entanto, pessoal, a população brasileira, ou parcela da população brasileira, não aceitou essa ditadura civil-militar, essa repressão, calados, né? Ou simplesmente fugiram do Brasil. Não, eles se organizaram para resistir contra esse período opressivo. Então, alguns exemplos aí de resistência contra a ditadura podem ser vistos como na música, por exemplo, com alguns cantores, né, eram letras, né, que utilizavam alguns jogos de palavras para passar pela censura, porque não era qualquer letra também que passava pela censura, tinham músicas que eram censuradas no automático. Então eles faziam um jogo de palavras ali, contavam uma história para criticar a ditadura civil-militar brasileira. E entre os músicos, né, que se opunha à ditadura civil-militar estavam, por exemplo, Nara Leão, Chico Buarque, Caetano Veloso e Geraldo Vandré. Então tem algumas músicas, né, desses cantores que se destacam, como por exemplo o Cálice, né, do Chico Buarque e Nilton Nascimento, né, que ela praticamente conta a história de Jesus, né? É o Pai, afaste de mim esse cálice. Pai, afaste de mim esse cálice. Pai, afaste de mim esse cálice de vinho de sangue. Então, quer dizer, eles estavam parecia que eles estavam falando do momento em que Jesus está ali no Getsemane, mas não. Eles estavam falando do quê? Dessa ditadura civil-militar, desse sangue inocente que era derramado das pessoas que lutavam contra esse período repressivo. E esse cálice não é um cálice, né, de que bebida, é o cálice de ficar mudo, né, de calar a boca. Então era uma música que foi feita ali naquele período repressivo. Aí nós temos a música da Nara Leão, que ela fala também: pode me prender, pode me bater. Então quer dizer, pode me prender, pode me bater, está se referindo a quem? Aos soldados, né, do exército militar brasileiro, que eram os repressivos. Aí temos Geraldo Vandré também: vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Então, é uma música também se referindo a esse período da ditadura civil-militar. E também Roda Viva, pessoal. Roda Viva, que é uma música também que ela era muito, né, muito famosa ali durante aquele período da ditadura civil-militar, ficou muito período, e que é uma música também do Chico Buarque, né? E o que que seria a Roda Viva? A Roda Viva seria a vida aqui no Brasil. Então, essa vida que era uma roda, ou seja, ela girava, né? Um tempo você podia estar em cima muito bem, outro tempo embaixo, ou seja, sendo reprimido por essa ditadura civil-militar. E não só a música, pessoal, mas o cinema também, ele foi muito importante durante esse período. E aí se destacaram algumas obras, como Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é uma obra cinematográfica desse período da ditadura civil-militar. E no teatro, o grupo teatral denominado Teatro Arena, pessoal. Esse grupo, ele exibiu várias peças criticando esse governo civil-militar, e muitas dessas peças também foram censuradas. E na educação a gente tem a UNE, pessoal, União Nacional dos Estudantes, que foi a principal organização que se opôs à ditadura civil-militar. E dentro desse contexto de resistência estudantil, movimento estudantil, a gente pode falar da Passeata dos 100 mil, que foi o principal movimento de resistência contra a ditadura civil-militar. Foi a Passeata dos 100 mil, que aconteceu ali em março de 68,
Por quê? Porque um estudante chamado Edson Luiz, ele foi assassinado perto do restaurante universitário chamado Calabouço. E aí, quando esse estudante foi assassinado, eles pegaram o corpo desse estudante, levaram para a Assembleia, né, do Rio de Janeiro, ficaram lá protestando. E no dia do enterro do Edson Luiz, 100 mil pessoas, aproximadamente 100 mil pessoas, até mais, se reuniram num movimento contra a opressão da ditadura civil-militar, querendo que a ditadura civil-militar acabasse. Isso aconteceu em 1968, a maior marcha contra esse período. E depois dessa marcha, aí sim que foi criado o AI-5. O AI-5 foi criado justamente para reprimir qualquer outra manifestação crítica daquela magnitude. Aí, pessoal, nós temos alguns cantores da época da esquerda para a direita. A gente está vendo Caetano Veloso, Chico Buarque, Geraldo Vandré, e à direita, a última ali, é Nara Leão. E aí, pessoal, é uma imagem da marcha ou passeata dos 100 mil, pessoal. E olha só, abaixo a ditadura, o povo no poder, né? Então, vocês podem perceber que a morte, né, desse estudante, do Edson Luiz, ela causou uma comoção, né? E foi como se fosse uma válvula de escape naquele momento para todos aqueles que não concordavam com a ditadura civil-militar e que foram às ruas protestar contra aquele governo, contra a repressão daquele governo, mas que naquele momento não serviu de nada e sim serviu para que os militares pudessem criar mais leis repressivas contra essas pessoas que eram consideradas subversivas, né, ameaças ao poder dos militares e da elite brasileira, e que passaram a ser perseguidas com maior intensidade. Então, apesar dessa marcha, né, ser um grande protesto, né, de resistência, um grande movimento de resistência contra a ditadura civil-militar, ela terminou servindo para aumentar a repressão durante esse período. E não só, pessoal, a resistência pacífica ocorreu, mas ocorreu também uma resistência armada. Ou seja, uma resistência que queria ir para o corpo a corpo contra os militares. E alguns grupos, né, desse período se movimentaram. Se lembram que essa resistência armada ela já existia no Brasil já há algum tempo, mas ela se intensificou durante esse período da ditadura civil-militar. E aí alguns grupos surgiram, como o grupo o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, né, o MR8, a Ação Libertadora Nacional, que já existia, a ALN, né, e a Vanguarda Popular Revolucionária, VPR. Então, eram grupos, pessoal, que tinham ideais comunistas e que radicalizavam contra a ditadura. Então, eles queriam, na verdade, promover, né, o governo, né, a ditadura do proletariado, queriam acabar com a ditadura civil-militar e promover a ditadura do proletariado, com exceção do Partido Comunista Brasileiro, que queria implantar um governo socialista, mas através dos votos, né, através da experiência democrática. E esses três grupos não, eles queriam realmente promover essa resistência, né? Criando um governo socialistas e também, pessoal, promovendo alguns sequestros para libertar alguns presos políticos. Então, eles sequestravam alguns diplomatas, como por exemplo o diplomata dos Estados Unidos foi sequestrado, da Alemanha também foi sequestrado, e ele, em troca, né, da libertação desses diplomatas, eles pediam a libertação de alguns amigos deles que estavam presos nos CODs ou doicotes. E esses grupos, né, eles não faziam parte da maior parte da população brasileira, era uma pequena parcela da população brasileira, ou seja, eles não tinham o apoio necessário para estabelecer essa resistência armada. Na verdade, o apoio era mínimo, mas mesmo assim eles foram com a cara e com a coragem. E essa resistência armada durante o período da ditadura civil-militar, ela ficou marcada pela Batalha do Araguaia, pessoal. Foi onde guerrilheiros, né, pessoas, né, ligadas a esses grupos revolucionários armados, eles se infiltraram lá no norte do Brasil, nessa região do Araguaia, que fica ali no Amazonas,
e eles foram derrotados por militares. Era um pequeno grupo, os militares mandaram um exército à Vera e ali derrotaram esses esses guerrilheiros, né? Essas pessoas queriam implantar a tática de guerrilha aqui no Brasil, ali na década de 70. E falando da parte econômica desse período, a gente pode falar do milagre econômico brasileiro. Esse período, pessoal, que ocorreu de 1969 até 1973 no Brasil, foi durante o governo do general presidente Médici. E dentro desse milagre econômico, como que ele ocorreu? O Médici ele vai querer abrir o capital estrangeiro, o Brasil ao capital estrangeiro. Ele vai atrair empresas estrangeiras, vai contrair empréstimos do exterior, ou seja, com outros países, e vai diminuir o poder de compra da população brasileira, ou seja, vai diminuir o salário da população brasileira e aumentar o crédito da elite do Brasil. Já claro, a elite governava junto com os militares, então ele vai concentrar a riqueza na mão dos mais ricos no Brasil e vai fazer com que a população que era pobre ficasse mais pobre durante esse período. E o que os militares vão fazer durante esse período de prosperidade, durante esse milagre econômico brasileiro? Eles vão construir obras faraônicas. O que são obras faraônicas? Obras imensas. E entre essas obras imensas estavam a hidrelétrica de Itaipu, foi construída durante esse período do milagre econômico brasileiro, e a ponte Rio-Niterói. E eles começaram a construir a rodovia Transamazônica, pessoal. O que era a Transamazônica? Era uma rodovia que iria ligar o litoral do Brasil até o norte do Brasil, o interior do Brasil. Porém, o dinheiro, né, o milagre econômico brasileiro, ele acabou antes de se encerrar a construção da Transamazônica. E aí o que ocorreu? Por que acaba o milagre econômico brasileiro? O principal fator foi que em 1973 ocorreu uma crise mundial, uma crise financeira mundial ocasionada pelo choque do petróleo, ou seja, o preço do barril de petróleo aumentou drasticamente por causa de um conflito entre os Estados Unidos e os países exploradores de petróleo do Oriente Médio. Então eles pararam de vender petróleo para os Estados Unidos, aumentaram o preço do barril de petróleo fez com que todo mundo passasse por uma crise econômica mundial. E no caso do Brasil, a maior parte do petróleo utilizado aqui, ela era importada, então o Brasil sofreu demais com essa crise. E as consequências dela foi o quê? O fim do milagre econômico brasileiro, que vai deixar como legado aqui no Brasil essas obras faraônicas, né, a hidrelétrica de Itaipu e a ponte Rio-Niterói, mas também vai deixar o quê? O aumento da dívida interna brasileira, aumento da inflação no país, ou seja, uma crise econômica, um rombo econômico grande e também vai uma desigualdade econômica também enorme. Por quê? Os ricos ficaram mais ricos durante esse período e os pobres ficaram mais pobres. Então houve uma concentração de renda maior no Brasil, uma má distribuição de renda, e isso vai fazer com que o Brasil ele fique desequilibrado economicamente falando. Aí, pessoal, tem uma imagem da hidrelétrica de Itaipu. Atualmente, olha só, essa obra gigante, nessa hidrelétrica gigante, a gente sabe que hidrelétrica ela serve para, através da força da água, ela produzir energia elétrica, e a hidrelétrica de Itaipu ela é responsável por produzir uma grande quantidade, né, da energia elétrica do Brasil atualmente. E é uma obra aí desse período do milagre econômico brasileiro. E aí está, pessoal, a ponte Rio-Niterói, né, que fica aqui no Rio de Janeiro, e que ela facilitou muito a vida de quem se locomove através de carro da região de Niterói para a cidade do Rio de Janeiro. Então, essa ponte ela foi fundamental aí nessa questão rodoviária, porque até então a maneira mais rápida de se atravessar de Niterói, né, sair de Niterói para o Rio de Janeiro era através das barcas, que existem até hoje, mas só tinham as barcas. E caso você quisesse ir de carro, você teria que dar uma volta gigante até chegar ao Rio de Janeiro, passando ali pela Baixada Fluminense e tudo mais. E agora não, né? Agora com a ponte Rio-Niterói você pode seguir esse caminho
Reto, também uma obra aí desse período do milagre econômico brasileiro. Tanto é que a Ponte Rio-Niterói ela recebe o nome de um general-presidente desse período, né, da ditadura civil-militar, que é o nome do general Costa e Silva, né? A Ponte Rio-Niterói, na verdade, ela se chama Presidente Costa e Silva. Beleza, pessoal? E aí agora nós vamos falar do caso Vladimir Herzog, né? Que foi o quê? Foi um jornalista. Este homem foi um jornalista. E ali no caso Vladimir Herzog, pessoal, a gente já pode falar do processo de abertura política, né? Que vai começar ali durante o governo Geisel. Então, com o fim do milagre econômico brasileiro, durante o governo Médici, o general-presidente Ernesto Geisel ele vai assumir e vai começar a criar esse processo de abertura política. Aí vai criar dentro desse processo de abertura política, ele vai revogar os atos institucionais, né, os AIs, inclusive o AI-5, e porém, ele vai promover o pacote de abril. O que que era o pacote de abril? Era um pacote de medidas que, na verdade, ele regredia a essa abertura política, porque ele manteve a eleição para presidente indireta, né? E os senadores eles seriam escolhidos pelo presidente, ou seja, seriam chamados senadores biônicos. E o presidente ficaria, no caso, 6 anos no poder, né? Ampliaria o tempo do presidente no poder. Então ele estava aberto à abertura política, porém nem tanto. E aí vai ser durante esse governo que vai acontecer o assassinato, né, de Vladimir Herzog, esse jornalista que foi convocado a depor no doicode de São Paulo. E durante esse depoimento ocorre algo lá, ele morre durante esse depoimento e os soldados, né, os militares que estavam ali dentro daquele doicote vão falar que ele, na verdade, ele se suicidou, ou seja, que ele se matou. E isso daí não aconteceu, estava claro que não aconteceu. Isso daí gerou uma revolta na população brasileira, a população foi às ruas, se comoveu com esse assassinato, e aí sim o processo de abertura começou a ser feito com mais delicadeza, né? O Geisel vai sair do poder e vai deixar o poder para o Figueiredo durante esse período. E aí, em 1979, o general Figueiredo vai aprovar a lei da anistia, que também levou as pessoas às ruas para pedirem, né, depois do caso de Vladimir Herzog, as pessoas foram à rua pedindo a lei da anistia, que queria o quê? Que liberasse para que os presos políticos, no caso os exilados, pudessem voltar ao Brasil, os presos políticos pudessem ser libertos. E o lema defendido pela lei da anistia era uma anistia ampla, geral e irrestrita, ou seja, para todos e sem restrições. E essa parte do irrestrita, o Figueiredo, esse general-presidente, levou tão a sério, que ele também anistiou não só aquelas pessoas que eram consideradas inimigas do governo civil-militar, mas também anistiou os militares que promoveram torturas, os militares que promoveram crimes contra os direitos humanos contra pessoas dentro dos códigos e doicódios, ou seja, a lei da anistia não anistiou só os presos políticos da ditadura, mas também anistiou os militares que tiveram relações com crimes e morte durante esse período. E aí, pessoal, tem uma foto do Vladimir Herzog, né, que tiraram dele aí, botaram, né, os militares botaram a gravata dele no pescoço para dizer que ele tinha se suicidado, mas pela altura, da maneira como estava arquitetado, estava claro que ele não tinha se suicidado, que ele foi torturado até a morte. E nesta imagem, pessoal, podemos perceber o movimento popular querendo que a lei da anistia fosse aprovada e as pessoas na rua, de maneira, né, vamos dizer assim, mais democrática, querendo que as pessoas pudessem voltar ao Brasil, né, os exilados pudessem voltar, os presos políticos pudessem ser libertos nesse período da anistia. E como nós vimos, ela não favoreceu apenas as pessoas que lutavam, né, contra a ditadura, mas favoreceram aqueles que torturaram também durante a ditadura.
Mas, pessoal, a gente viu até aqui, até 1979, nós falamos que vai até 1985. Então, o próximo pedacinho a gente vai ver numa próxima videoaula, pois essa está encerrada. Então, valeu, pessoal, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.